Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de ética e relações interpessoais aqui pelo canal Educação. Então, eu desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas ao início do nosso segundo semestre aqui nos nossos cursos técnicos, tá certo? Então, você que está aqui assistindo a aula através do nosso canal no YouTube, apareça aqui no nosso bate-papo, me manda aqui um oi. Eu quero saber se vocês estão aqui, se está tudo certo com vocês. O pessoal também aqui de Assunção do Piauí, o pessoal de Fronteira, apareçam aqui no nosso bate-papo. Eu sempre falo da importância que é a presença de vocês aqui para que a gente possa discutir. Afinal de contas, o nome dessa disciplina é Ética e Relações Interpessoais. Uma relação interpessoal, nós já aprendemos que é a interação que a gente consegue manter com uma outra pessoa. Por quê? Porque o ser humano é um ser social. A partir do momento que a gente nasce, automaticamente nós já estamos interagindo com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, a gente vai interagir no primeiro momento com o nosso primeiro grupo social, que é a família. A gente vai identificar quem são ali as pessoas que nos cuidam, que nos protegem, que nos dão alimento, que a gente se sente seguro, né? Depois a gente entra no nosso segundo grupo social, que é a escola, onde a gente vai adquirir um conhecimento diferente daquele que a gente adquire dentro do nosso meio familiar. A gente também vai aprender a conviver com outros adultos que não estão ali dentro da nossa família, aprender a conviver com outras crianças, internalizar outras regras sociais. Isso a gente aprende lá na sociologia, que isso é um processo de socialização. E as relações interpessoais é uma socialização que a gente mantém com outras pessoas. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui a Gisela, é isso? Não, é Geisla. Olá, Geisla, bom dia. E aí a Geisla, ela provavelmente ela tem um grupo que ela convive, seja em casa, aqui na escola, na vizinhança, com os amigos dela. Então a gente está sempre interagindo com outras pessoas. É por isso que nós estudamos aqui sobre a importância do diálogo, sobre a importância de se estabelecer uma comunicação que seja positiva, que seja clara, que não seja abusiva, que não seja baseada em uma violência, né, verbal ou física. E aí a gente aprendeu como que as relações interpessoais elas são importantes aqui dentro das organizações. Inclusive, também aprendemos que o próprio nome organização está relacionado à ideia de que uma empresa é um organismo vivo, porque é constituída de pessoas prestando serviços para outras pessoas. É por isso que a comunicação, gente, ela é fundamental. Ok? E aí, hoje, na nossa aula, bom dia, Nívia, que também está aqui. Olá. Hoje, na nossa aula, dia 2 de agosto, a gente vai falar sobre as 5 dimensões da ética empresarial. Muito aqui a gente vai relembrar um pouco o que a gente discutiu no nosso primeiro semestre, trouxe algumas questões para a gente responder, então vai ser bem interessante. Quero muito aqui que vocês participem da aula, né? Porque, como eu expliquei, se somente eu estiver aqui falando, aí a gente não vai estabelecer uma relação interpessoal. Eu preciso que exista aqui uma troca. Tá certo, gente? Então, vamos aqui iniciar a nossa aula. Quero dizer primeiro que eu estou muito feliz que a gente está aqui iniciando mais um semestre. O nosso primeiro semestre foi incrível. A gente discutiu sobre muitos conteúdos atuais que estão dentro da nossa realidade. Trouxe muitos conteúdos em relação à ética, às relações interpessoais que estavam na mídia no Brasil, na televisão, na internet, os exemplos que vocês trouxeram. Então, isso é bem interessante, porque a gente consegue, né, relacionar também com o momento que a gente está vivendo. E agora
agora, nesse segundo semestre, não vai ser diferente, né? A gente vai continuar discutindo conteúdos que estão aí, ó, na internet, na televisão, no cotidiano, no meu cotidiano, no cotidiano de vocês, porque assim fica bem mais interessante, tá certo? Beleza? Então já deu um tempo, né, para todo mundo ir aí chegando, se organizando, aparecendo aqui no nosso bate-papo. Então vamos lá, olha aqui. Hoje, dia 2 de agosto, a gente vai falar sobre as 5 dimensões da ética empresarial, né? Para que a gente possa fazer isso, já vamos iniciar aqui relembrando rapidinho, recordando, né, relembrando o que é ética empresarial. Bom, gente, a ética empresarial, ela envolve os valores de uma empresa e os seus princípios morais dentro da sociedade. Nós já aprendemos aqui que todo ser humano dentro de uma sociedade apresenta os seus valores morais, né? Eu também vou relembrar aqui sobre o que é ética, sobre o que é moral. Mas lembra que os nossos valores morais, eles são individuais. Então, por exemplo, a Nívia, que está aqui no nosso bate-papo, a Nívia, ela nasceu dentro de um grupo social, que é a família dela, e ela recebeu uma educação dentro dessa família. Essa família, ela passou para a Nívia valores que acredito que são corretos, né? Então, esses valores, eles podem ser na ideia de que, olha, você precisa respeitar o outro, você precisa respeitar os mais velhos, você não pode desrespeitar ninguém, não pode agir com nenhum tipo de discriminação. A Nívia, ela pode ter tido uma educação baseada em princípios religiosos. Então, os valores morais é o que a gente julga ser certo ou errado. Uma coisa, para mim, pode ser certa, para a Nívia pode ser errada. A gente discutiu aqui sobre muitas questões envolvendo a ética. Lembra, Geisla? Lembra, Nívia? A gente discutiu aqui questões como a eutanásia, né, em que alguns países é permitido, em outros não. Ó, Aurikelly, olá, Aurikelly. Como é que foi suas férias? Eu espero que tenham sido muito boas, tá certo? A gente discutiu sobre descriminalização da maconha, a gente falou sobre violência, sobre racismo, a gente falou sobre a violência, né, que aquela atriz, a Clara Castanho, sofreu, e a gente falou sobre ética profissional. Então, nós falamos sobre inúmeros conteúdos envolvendo a ética e a moral. E lembrando, a ética, ela é universal. Então, a gente parte do pressuposto que, por exemplo, matar ou roubar uma pessoa é antiético. No Piauí ou no Japão, é antiético tu matar ou roubar uma pessoa. Agora, por exemplo, a Aurikelly, ela pode se alimentar de carne. Para ela é ok, né? De carne animal. Para mim, não. Para mim, não é. Então, eu não acho ok essa lógica, né, desenfreada do consumo de carne de origem animal. E tá tudo bem, porque é um valor moral meu. Eu posso achar que não faz sentido para a minha vida eu me alimentar daquela carne animal, mas a Aurikelly acha que faz sentido para a vida dela e tá tudo bem, porque é um valor moral também. Valores morais, eles são individuais, a ética não. É por isso que a gente estudou aqui sobre ética profissional, porque a minha ética profissional, eu não posso deixar os meus valores morais interferir. Certo, gente? Então, aqui, a ética dentro da empresa, ela é fundamental, porque existe uma ética profissional. Então, nós estamos aqui no curso de administração. A nossa última aula no primeiro semestre, que foi no dia 12 de julho, não foi isso? A nossa aula foi justamente sobre o código de ética da administração, de uma forma bem específica. A gente analisou
todos os artigos do Código de Ética. Então, existe um Código de Ética da profissão e existe o Código de Ética da empresa. Vocês estão lembrados disso? E eu falei, gente, você é administrador, chegou na empresa. Cadê o código de ética da empresa? Porque é naquele código que você vai se basear, tá certo? Esse aí é um ponto que eu quero que vocês prestem muita atenção. O código de ética, gente, ele não é para te engessar, mas ele é para te dar um guia, para te nortear na cultura, nos valores que aquela empresa compartilha. Então, por exemplo, eu sou uma empresa de modelos. E aí eu agencio modelos, né, para publicidade na internet e na televisão. E a minha empresa, eu sou administradora dessa empresa, e a minha empresa fala muito de diversidade, que existem pessoas, né, de que é uma empresa diversa, que respeita a etnia. E aí a Aurikelly chega lá e simplesmente na minha empresa só tem pessoas brancas, não tem nenhuma diversidade. Então, cadê os princípios morais dessa empresa que eu digo que tem diversidade? Não tem diversidade nenhuma. Então, é uma cultura, um valor dessa empresa que não está sendo colocado em prática. Por isso que é importante a gente se ligar na ética empresarial. Lembra, a gente também teve uma aula aqui só sobre cultura empresarial, que são os valores, são as ideias que são defendidas ali por aquela empresa. Tá certo? E é que eu trouxe muitos outros exemplos para que a gente possa se ligar. Aqui no nosso bate-papo, o pessoal de Assunção do Piauí, a unidade escolar Sebastião, professor, coloca aqui seu nome, professor, professora presencial. Já colocou 10 alunos em sala de aula, que ótimo, muito obrigada, né? Porque lembra, eu passo também todo semestre dizendo, galera, apareçam aqui no bate-papo, me diz aí o nome da cidade, da escola, porque fica muito mais interessante. Eu consigo saber quem são vocês, quem é que está aqui, né? Na próxima aula eu dizer, cadê a galera aí de Assunção do Piauí? Beleza? Então coloca aqui para mim, tá bom? Obrigada. Então, gente, nesse sentido, uma empresa ética é aquela que pratica os preceitos coletivos. Ela se preocupa com as demandas da população, tá certo, Felipe, aí em São não, né? Assunção do Piauí. Então, gente, a ética ela é coletiva, a gente aprendeu isso. Valor moral é individual, cada indivíduo tem a sua própria moral. A minha moral é uma, a do Felipe pode ser outra. O que que vai diferenciar? Talvez a educação que eu recebi pode ser diferente da do Felipe. O Felipe pode ter tido uma criação baseada em uma religião, eu não. É, deixa eu ver, a gente pode. A nossa moral também pode vir do nosso posicionamento político, da nossa família, da religião que a gente segue ou não, não é isso? Do que pode também estar influenciado em relação ao nosso gênero, né? Já que, por exemplo, a gente passa por experiências diferentes, né? A experiência que a gente passa dentro da sociedade enquanto mulher é diferente da do homem, né? As experiências do homem diferentes da das mulheres, também é impactado pela nossa classe social, é impactado pela nossa cor. Então, gente, olha como tudo está relacionado, né? Em relação aos nossos valores, sobre o que a gente acredita ser certo ou errado. Porque a gente diz assim, né? Ah, eu acho que tal coisa é errado. Por que que tu acha que é errado? Pela educação que tu recebeu, pelo contexto que tu vive, pelas pessoas que estão à tua volta. Aí tu vai dizer assim, ah, professora, então quer dizer que eu sou uma pessoa influenciada? Influenciável? Sim, todos nós somos. A gente vive dentro de um coletivo. Nós somos influenciados pela educação que a gente recebeu, pela política do nosso país, pelo contexto que a gente vive. Isso é normal, tá certo, gente? E a ética ela é coletiva, a ética ela é universal.
Beleza? Bom, então aqui eu trouxe para a gente. Eu vou fazer aqui só uma introdução ainda, tá bom? É, a Nathaniele, que está aqui também. Olá, Nathaniele. Gente, então, olha, ética empresarial, estudo de caso, ética e choque cultural na empresa. Então, vamos analisar aqui esse estudo de caso para a gente poder desenvolver uma discussão. Olha, o aspecto 1, características da empresa e do colaborador. Um consultor um consultor nos relata o caso de um profissional, olha aí, com excelente qualificação técnica, grande experiência e profundo senso de responsabilidade, que estava há muito tempo em uma organização. Ele tinha qualificação para ser promovido a diretor, mas estava estacionado no posto de gerente. Qual o motivo? Qual o motivo que vocês acham, gente? Imagina, né? Tu tá lá nessa empresa e aí tu tem uma qualificação técnica, tu tem uma grande experiência, tu tem responsabilidade, mas tu tá estacionado, ou seja, parado, estagnado em uma posição. Tu não cresce dentro dessa organização, dessa empresa, né? Então, vamos analisando. Olha, choque cultural, né? De acordo com o consultor. Tratava-se de uma empresa alemã cujo ambiente de trabalho era circunspecto, silencioso e formal. O temperamento do gerente era oposto. Então, eu coloquei aqui 2 pontos. Letra A. O temperamento do gerente era o oposto. Ele era alegre, ele era expansivo, gostava de contar casos engraçados e de rir, chegando a fazer algumas ironias com a seriedade dos outros. Letra B. Os diretores viam seu comportamento como imaturo e não confiável. Né? Não dá, disse um dos diretores, não dá para confiar. Ele é meio moleque. É inteligente, muito bem preparado, mas é um pouco fora do padrão. E aí, gente, o que vocês acham aqui desse caso? Bora aqui para o aspecto 2, o diagnóstico do consultor. O consultor apresentou à direção da empresa o diagnóstico de falta de afinidade cultural. Os diretores, segundo ele, concordaram com sua avaliação, com extrema correção e sentido ético, e deixaram-no à vontade para encontrar outra oportunidade para aquele profissional. O consultor assim fez, encontrou e ofereceu ao gerente um cargo de direção noutra companhia, proposta que ele prontamente aceitou. Bom, então vamos lá. Questão para discussão 1. O caso é realmente de conflito de valores e choque cultural? E aí, eu gostaria que vocês... eu não coloquei. Eu gostaria que vocês me dissessem aqui no nosso bate-papo. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que realmente foi um conflito de valores, de choque cultural? Engeis, Lanívia, Auriquélia, Nathaniele, a galera que está aí com o professor Felipe, em Assunção do Piauí. Eu quero que vocês me digam, né? Vocês estão na sala de aula, né? Isso é muito bom. Conversa aí, gente, dialoga, vamos discutir. O que vocês acham? A gente tem um caso aqui de uma empresa alemã que tem uma estrutura, né? Eu até coloquei aqui a identidade organizacional de 2 empresas, a Bayer, que é uma empresa farmacêutica, né? E essa empresa farmacêutica, ela é uma empresa alemã, e aí existe toda aquela ideia de que as pessoas elas são mais silenciosas, elas são mais contidas, elas são mais individuais. Então, beleza, a gente chega na empresa, cada um faz a sua função, tá tranquilo, geralmente as pessoas não têm muito aquela troca pessoal de um trabalhador, de um funcionário para o outro.
É uma questão cultural e nós já aprendemos aqui no nosso primeiro semestre que a ética ela também está relacionada à cultura, porque lembra do caso que a gente falou aqui sobre carne de cachorro, que existem alguns países que consomem carne de cachorro, né? Ah, beleza, claro, não é eu chegar, tá aqui caminhando, achei um cachorrinho, vou levar para casa para fazer um churrasco. Não, existe toda uma demanda, existe toda uma organização de como que aquilo ali deve ser feito. Mas aqui no Brasil, isso seria, a pessoa poderia ser até presa, né, se ela matasse um cachorro e se alimentasse, porque nós temos aqui leis, regras em relação aos direitos dos animais, né? Então, um cachorro, um gato não é identificado como um animal que a gente se alimenta. É uma questão de ética da cultura brasileira. Mas em alguns outros países no continente asiático, por exemplo, não. Não existe essa ética, tá tudo bem, né? Tem a outra questão por exemplo, na Tailândia, a galera tem a cultura de comer o escorpião, de comer o grilo. A gente que também não tem essa cultura, a gente acha super estranho, pode ser considerado até mesmo antiético também, né? Tu ficar pegando animais como um escorpião, que pode ser perigoso, para tu se alimentar. Então, é uma questão da cultura, gente. Por isso que eu gostei de trazer esse caso aqui, para a gente analisar os valores, cultura e ética. Está tudo muito bem relacionado, tá bom? Olha, a Nathaniela, ela disse, bom, se a empresa tem ética, ela deve seguir o código de ética dela. Ok. E aí, no código de ética... Nathaniele, será que no Código de Ética tem dizendo que se a gente tem uma cultura que ela é mais fechada, uma cultura que as pessoas elas não têm uma relação interpessoal tão próxima, eu não vou chamar uma pessoa que tem um comportamento diferente? Então, o cara aqui que estava concorrendo a essa vaga, ele tinha uma ótima qualificação, ele era muito preparado, mas ele teve o quê? O seu comportamento julgado. Foi o comportamento dele que foi levado em consideração, né? Então, gente, para poder responder, identifique os valores comumente, né, que estão presentes dentro dessa empresa. Nessas páginas, né, muitas empresas, gente, quando tem um site, a gente consegue ter informações sobre a empresa dentro daquele próprio site. Então, existem valores organizacionais, como a seriedade, né? Que é a restrição do riso, né? Nós temos empresas que, de fato, elas têm uma postura que é mais séria, que é mais formal. Então, a gente viu que é preciso ter muito cuidado com o nosso comportamento. A ideia é que, quando a gente fala em choque cultural, valores e choque cultural, é porque vocês, enquanto administradores, vocês precisam levar em consideração o perfil também, gente, o comportamento de uma pessoa que vai trabalhar na tua empresa. Então, imagina, né? Então, vocês são uma empresa que tem essa postura, uma postura que é mais formal, uma postura que é mais séria. Olá, Maria Cauane, que bom que você está aqui, eu já estava preocupada. A Islane também está aqui. Gente, vocês, ó, os nomes aqui são muito diferentes de todos vocês, viu? E muita mulher, né, gente? Aqui no nosso bate-papo é muita mulher. Olá, Lívia, que bom que você está aqui também. Gente, então, e aí, o que que vocês acham? Porque a gente está falando aqui sobre essa ideia, o Sidney está aqui, olá, Sidney. A gente está falando aqui sobre uma empresa, então eu tenho uma empresa que tem uma cultura mais formal, e essa ideia do choque cultural, dos valores, é que, gente, o nosso comportamento, a ideia é que seja compatível com a empresa que a gente trabalha, né? Então, por exemplo, eu trabalho aqui no canal Educação, é uma empresa voltada para a educação.
Então, a gente presta um serviço de educação para a população do estado do Piauí. Eu preciso acreditar na educação, gente. Não faz sentido eu ser uma professora que acho que a educação ela não nos leva a nada, que não gera nenhuma transformação. Não tem como. Que espécie de professora sou eu que não defende a educação? Então, é essa a ideia, né? O perfil desse trabalhador precisa também estar de acordo com esta empresa, porque não faria sentido. E aqui é bem interessante, a gente volta aqui para um ponto que é nós temos habilidades técnicas e habilidades comportamentais. Então, quais são as minhas habilidades técnicas? É a formação superior que eu tenho, é as pós-graduações, são os cursos que eu fiz. Isso são as minhas habilidades técnicas. Agora, a minha habilidade comportamental é a habilidade que eu tenho de saber me relacionar com o outro, é o meu comportamento, é a forma como eu vou desenvolver o meu trabalho ali dentro daquela empresa, né? Então, as duas questões estão relacionadas. É aquela mesma ideia de que, por exemplo, o Sidney, ele é o administrador de uma empresa, e aí o Sidney, ele tem a Lívia que está trabalhando lá junto com ele. A Lívia, ela é uma ótima profissional. Ela tem uma formação técnica muito boa, ela tem muita experiência, ela sabe ali quando chega um problema para a Lívia dentro da empresa, ela sabe resolver, ela sabe organizar, mas aí a Lívia, ela tem uma fala, tem um comportamento capacitista, né? Ou seja, ela é aquela pessoa em que ela acabou desrespeitando uma pessoa com deficiência dentro do trabalho. Aí o Sidney, ele vai fazer o quê? Ele vai voltar lá para o que a Nathaniele falou, seguir o código de ética profissional e também da empresa. O Sidney vai dizer, olha, Lívia, mana, tu é uma boa profissional, mas para ser também uma boa profissional é preciso saber respeitar o outro, é preciso agir com ética. Se tu não age com ética, não adianta. Como que tu sabe fazer o teu trabalho? Certo, gente? Essa é a grande questão. Se a pessoa é uma jornalista, uma fotógrafa, uma professora, uma médica, é, uma administradora, ok, sabe desenvolver perfeitamente ali os aspectos relacionados à sua profissão, mas precisa agir com ética, porque senão não faz sentido, né? Então, aqui é interessante a gente poder analisar, sim, essa questão da cultura em que a gente está presente, né? A cultura que é compartilhada dentro de uma empresa em que nós trabalhamos. Então, por exemplo, a questão para discussão, ó, número 2. Se você fosse diretor da empresa, teria coragem de tornar público que você recusou a promoção ao gerente em razão de sua falta de maturidade e de confiabilidade? E aí, gente, o pessoal de Assunção do Piauí, o que vocês acham? Porque a pessoa também poderia dizer, né, gente, não é nenhum pecado uma pessoa ela ser expansiva, né? Ela ser extrovertida. A gente só precisa se ligar até que ponto, né? Então, por exemplo, eu posso ser uma pessoa bem extrovertida, comunicativa, mas eu também posso ser uma pessoa inconveniente. E aí, ó, tem um certo limite, né? Então, você sustentaria que é justo recusar a promoção porque o gerente era inteligente e bem preparado, tinha excelente qualificação técnica, grande experiência e um profundo senso de responsabilidade, mas tinha o pecado de ser alegre e expansivo, de gostar de contar casos engraçados e de rir. E aí, o que vocês acham, hein? Vocês, enquanto administradores dessa empresa. A Maria Cauane, ela disse que eu não teria coragem, né? Eu teria coragem? Não. E aí, Maria Cauane, tá faltando uma vírgula aí?
Porque poderia ser não, vírgula, eu teria coragem. Ou pode ser eu não teria coragem, né? Me diz aí, tu teria coragem ou não? E aí, Sidney? E aí, galera de Assunção do Piauí? É, cadê a galera de Fronteira aqui comigo? E aí, Nathaniele, a Auriquele, a Geisla, coloca aí no nosso bate-papo. Como que seria, né, gente? Porque você também poderia ter a sua atitude questionada, mas, tipo assim, tu é o administrador dessa empresa. Tu tem que ter argumentos para poder defender as tuas ideias, os teus posicionamentos. Ó, a Maria Cauane disse que não, ela teria coragem sim. Perfeito, Maria Cauane. Por que, Maria Cauane? Coloca aí para mim no nosso bate-papo. Olá, o Antônio. Bom dia, Antônio. Que bom que você está aqui. Olha aí, Antônio, a gente está discutindo aqui sobre. A gente tem uma empresa, eu tenho uma empresa, e essa empresa, ela bem se lê uma empresa formal, uma empresa que preza pela seriedade, as relações interpessoais elas são mais fechadas, e aí eu tenho um funcionário que vai concorrer a uma vaga, né? E é uma pessoa que é expansiva, é muito comunicativa, é extrovertida, gosta de contar casos engraçados, gosta de rir. Então, o comportamento dessa pessoa não é compatível com o comportamento no geral das pessoas que estão dentro daquela organização. E aí, o que que você faria, né, gente? Aqui no nosso caso, a pessoa recusou. A pessoa não deixou ele subir de cargo, né? Justamente porque acreditava que o seu comportamento não era condizente com o comportamento da empresa, com as ações que eram esperadas dos funcionários dessa empresa, né? Então a gente vê aqui aquela ideia de que precisa existir tanto as habilidades técnicas como as habilidades comportamentais também. A gente precisa saber como que a gente deve se comportar dentro de um ambiente de trabalho, né? Será que o nosso comportamento é de acordo com os princípios e valores que estão sendo esperados daquela empresa que eu trabalho? Certo? Eu quero que vocês se liguem nisso, tá bom? A Nathaniele disse assim: teria coragem, não. Às vezes ele pode agir por impulso e fazer uma má escolha. Verdade, Nathaniele. Mas e aí? Eu quero saber de vocês. Então, vocês acham que o consultor ele fez uma má escolha, não promovendo aqui o funcionário? É isso que eu quero entender. Vocês acham que ele agiu correto ou ele agiu errado? Ele não promovendo o trabalhador porque tinha comportamentos ali, houve um choque cultural. O que que vocês acham? É isso que eu quero saber. Tu acha que ele tomou uma boa decisão ou não? E aí, Antônio, e aí, Assunção do Piauí, coloca aí no nosso bate-papo. Vocês acham que ele fez uma boa escolha ou não, gente? Porque ele decidiu não promover o funcionário, justamente porque ele imaginou assim, cara, eu não vou promover essa pessoa, ela não tem um perfil que combine com essa empresa, né? Então, eu não vou promover. Tudo bem que ele tem um ótimo currículo, mas esse comportamento aí eu não gostei. A Geisla acha que não. Então, Geisla, tu acha que ele não fez uma boa escolha, né? E tu, Nathaniele, tu acha que ele fez uma boa escolha ou não? Maria Cauane. Gente, isso é interessante para a gente pensar, né? De que forma que o nosso comportamento ele acaba sendo influencia a visão que as pessoas têm da gente. Tô com certeza que todo mundo que está assistindo essa aula agora tem uma visão sobre mim. Mesmo que vocês nunca tenham me visto pessoalmente, mesmo que vocês tenham esse contato comigo só aqui na terça-feira, durante as minhas aulas, ou a galera que talvez possa me seguir aqui nas redes sociais, vai ter uma visão de mim. E é normal, a gente cria uma visão, uma expectativa em relação ao outro. Não é isso?
Então, é normal a gente ter uma visão em relação ao outro, né? E foi isso que esse consultor ele fez. Ele teve uma visão em relação ao perfil e ao comportamento desse trabalhador. A Nathaniele, ela disse que acha que foi certo, né? A Nathaniele, ela concorda que se aquele trabalhador ele não tem um perfil comportamental compatível com aquela empresa, então não faria sentido ele ser promovido, né, Nathaniele? Olha aí que interessante, nós temos aqui opiniões que são bem distintas, né? E eu acho isso incrível quando a gente também tem opiniões que divergem, porque vocês vão ser administradores e nem todo mundo administra da mesma forma, nem todo mundo leciona da mesma forma. Cada trabalhador tem uma forma que julga, né, ser ali o jeito ideal de você conduzir o seu trabalho. A Lívia, gente, ela também acha que ele agiu de uma forma correta, né, Lívia? Então, olha agora, vamos aqui para a questão, para a gente discutir o terceiro ponto para a discussão. Olha, pelo enunciado do caso, deu para a gente perceber que a empresa ela não tinha intenção de promover o gerente, gente. A companhia, porém, não informou desse fato. Então, pergunta-se, foi ética a conduta da companhia? Aí vem a questão. Então, tu imagina, eu sou a administradora da empresa, vocês já trabalham na empresa, mas eu vou promover vocês em algum momento. Então, eu chamo aqui a Lívia, a Nathaniele, a Aurikelly, a Maria Cauane, o Sidney, e eu digo, olha, galera, vocês vão passar por uma promoção. Vamos ver quem que vai subir de cargo. Só que eu já sei quem é que vai subir ou não. Porque a Lívia, por exemplo, eu vou dizer, olha, a Lívia, eu acho que não vai rolar para ela, porque ela tem um comportamento que eu acho que não é compatível com o que eu quero dentro dessa empresa. E aí eu nem digo para a Lívia, eu deixo a Lívia se desgastar, se esforçar, criar expectativa que vai crescer na empresa e eu simplesmente nem tenho a intenção de promover ela. Bom, para a gente poder responder se a companhia ela foi ética ou não, gente, vamos responder outras três questões, certo? Então, olha, independente da iniciativa do profissional, a organização tinha o dever de lhe comunicar que ele não seria promovido. Volta para o que a gente falou da transparência. Lembra que a gente falou muitas vezes isso, da ética profissional, da ética empresarial. Eu preciso ter transparência com as pessoas que estão desenvolvendo aquele trabalho juntamente comigo, gente, porque senão não vai para frente. Certo? Então, eu estou com uma empresa que está com problema financeiro, a empresa está perto de falir, eu não aviso a ninguém que trabalha naquela empresa. Nós já tivemos muitos casos assim no Brasil e no mundo, né? Eu quero trazer alguns exemplos na próxima aula. Porque a gente teve muitos casos de empresas que faliram e os funcionários foram os últimos a ficar sabendo. E aí a galera fica desempregada, não consegue se organizar para conseguir um outro meio de vida. Então, é transparência. Eu vou te demitir. Beleza, então eu te chamo, né, Nathaniele? Eu digo, olha, Nathaniele, eu vou ter que lhe desligar da empresa por tais razões. Ter transparência e não dizer, ô Nathaniele, eu te amo, eu gosto tanto de ti, mas tu vai ter que sair da empresa. Aí a Nathaniele vai dizer, não faz nenhum sentido, eu quero saber por que que eu vou ter que sair, o que foi que eu fiz? É transparência, né, gente? Então, independentemente da iniciativa do consultor, da pessoa que está concorrendo a uma vaga, a organização ela tem um dever de comunicar que aquela pessoa ela não seria promovida. E aí é a questão, desde o enunciado que eu falei aqui, estava na cara que a empresa não ia promover esse profissional. A letra B, olha, os diretores tinham a obrigação de lhe dizer o que pensavam dele. E aí, o que vocês acham? Aqui é mais delicado. Tu acha que os diretores têm a obrigação de dizer para o profissional?
o que que pensavam dele, de dizer, olha, fulano, a gente não vai te contratar porque a gente acredita que teu perfil não é compatível com essa empresa alemã, que é mais formal, eu estou vendo que você é uma pessoa mais expansiva, acho que o seu perfil não vai ser compatível com o das outras pessoas. E aí entra também uma questão, será que não seria interessante ele, com todo o jeito dele expansivo, ir trabalhar em uma empresa que é mais formal? Ele também poderia contribuir dentro daquela empresa de uma outra forma. Letra C. Ao silenciar e deixá-lo estacionado no mesmo cargo por um longo tempo, a empresa causou-lhe algum dano, por exemplo, causou-lhe humilhação ou prejudicou a sua carreira profissional ou seus rendimentos? E aí, a gente precisa levar em consideração essas três perguntas, né? Bora continuar aqui na discussão. Agora a questão para a discussão 4. O que é confiabilidade, gente? Como que uma pessoa ela se torna confiável aos olhos da outra? Porque, olha, vamos combinar. Se o fulano lá, né, ele não foi promovido, é porque a gente não confiava nele, de uma certa forma ou de outra, né? Isso, quando eu estava aqui fazendo, eu fiquei pensando, né, sobre isso. Porque eu fiquei, gente, então a gente tem um choque cultural aqui que é bem nítido, né? Então, nós temos um profissional que ele trabalha dentro de uma empresa, ele tem uma qualificação técnica excelente, só que ele está estacionado dentro daquela empresa. E foi tudo que a gente já comentou no primeiro semestre, que o administrador, a administradora, precisa estar ligado nos potenciais, nas qualidades daquele trabalhador, porque é isso que vai contribuir para aquela empresa. Então, um cara trabalha na mesma empresa há anos, faz a mesma função há anos, sendo que ele teria capacidade para desenvolver um outro trabalho, aperfeiçoar esse trabalho, e mesmo assim ele não é promovido porque o comportamento dele é julgado. E aí, muitas vezes, né, esse comportamento, nessa ideia aqui, de que ele é muito extrovertido, aí precisa também ter noção, né? Será que ele é uma pessoa que ele está desrespeitando o outro? Não, porque senão ele talvez não estaria tanto tempo dentro dessa empresa, né? Então, aqui eu quero que vocês reflitam que vocês precisam conhecer as pessoas que estão trabalhando com vocês dentro dessa organização. Conhecer o seu comportamento, as suas habilidades técnicas, mas também talvez, né, gente, acreditar, confiar que aquela pessoa ela vai conseguir desenvolver um bom trabalho, certo? E aí entra aqui essa questão, como é que uma pessoa ela se torna confiável aos olhos de uma outra? Né? De acordo com os dados disponíveis que eu coloquei aqui, a empresa ela tinha razões concretas para não confiar no profissional. Vocês acham isso, gente? Ela tinha motivos para não confiar naquela pessoa, de acreditar que ele não faria um bom trabalho? Olha, nós não sabemos as razões pelas quais a empresa optou pela não promoção do profissional, né? Mas a gente sabe que houve um conflito entre os valores da empresa e as atitudes pessoais do gerente. Claro, a gente não pode exatamente afirmar, né? Foi uma questão de falta de postura profissional do gerente? E aí, vocês acham que ele não tem uma postura profissional? Então, o que é a postura profissional? É o conjunto de características pessoais positivas e conduta, né, adotadas pelo profissional no ambiente de trabalho. E aí precisa se lembrar que a postura profissional, ela engloba a maneira como nos comportamos e como nos relacionamos com as pessoas com quem trabalhamos, né? Então, eu posso ser uma ótima profissional, eu posso ser uma pessoa que tenho habilidades técnicas, que desenvolvo o meu trabalho, que eu chego no horário, mas eu não tenho uma habilidade comportamental, eu não tenho uma postura profissional. Então, eu posso ser aquela pessoa inconveniente, eu posso ser uma pessoa
que a empresa ela está esperando uma outra postura de mim. Eu acho que é por isso que a Lívia, ó, ela também foi a favor da não promoção, né, Lívia? A Nathaniele também acha que ele não deveria ter sido promovido, né? Porque o perfil profissional dele não é compatível com aquela empresa. Só que aqui eu quero que a gente reflita, porque, por exemplo, tu pode acreditar que essa postura profissional dele seria uma postura profissional interessante, poderia ajudar aquela empresa, né, talvez de uma outra forma, com o conhecimento dele. Mas, ao mesmo tempo, tu também pode pensar, não, eu acho que essa pessoa ela está desenvolvendo bem esse trabalho, eu não vou tirar ela dali, porque isso aí pode dar errado, né, gente? Então, são muitas questões. Isso aqui é para vocês perceberem que a gente não tem o que é certo ou errado, certo? De uma forma tão absoluta, vai depender muito dos valores, da cultura daquela empresa em que você trabalha. Então, por exemplo, estude a dimensão ética da sua empresa. Perceba se ela está pautada em preceitos de uma ética relativa ou de uma ética absoluta, né? Esse conhecimento ele é importante para modelar a sua postura profissional. Então, o que é uma ética relativa dentro da empresa? O seu local de trabalho avalia situação por situação e, por meio dessa análise, define quais serão os procedimentos éticos. Já a ética absoluta é o seu local de trabalho adota os mesmos preceitos para todas as situações, independente do contexto, né? Então, isso aqui é para a gente poder pensar que cada empresa, gente, ela vai ter a sua postura, ela vai ter os seus princípios éticos, o que é defendido, o que não é aceito. Então, tu precisa entender a dimensão ética da empresa que tu trabalha. Eu sempre digo isso aqui a vocês. Gente, vocês precisam conhecer a empresa que vocês trabalham, qual é a cultura daquela empresa, quais são os valores que são compartilhados por aquela empresa. Ó, coloquei aqui um lembrete para a gente se ligar. É importante que ocorra um ajuste entre você e a empresa na qual trabalha. A sua postura ela deve estar de acordo com os valores, a missão e a visão da empresa, além de respeitar o código de ética da sua profissão. Então, é aquele exemplo, eu me dei como exemplo aqui, né? Me utilizei como exemplo, na ideia de que eu sou professora e eu preciso, gente, acreditar e defender na educação, né? Acreditar que a educação, ela de fato, ela pode mudar a vida das pessoas, ela pode gerar uma transformação. A gente vai ter muito mais consciência de quem nós somos, os nossos direitos, ter um pensamento crítico. Então, eu preciso defender isso, né? E é justamente isso que eu faço aqui com vocês, né? Então, imagina, aí eu vou estar aqui começando uma aula e eu vou dizer, gente, olha, tem que estudar, né? Mas no Brasil a galera só tem dinheiro se for antiético, só tem dinheiro se a gente enganar, né? É o famoso, o esperta deixa o besta para trás, né? Lembra dos casos antiéticos que a gente viu aqui? Ai, não tem como, gente. Né? Não é isso que eu deveria estar ensinando para vocês. Eu deveria ensinar que a educação ela é transformadora. Então, a minha postura ela deve estar de acordo com a cultura daquela empresa. Né? As suas funções, o comportamento dentro da empresa deve estar alinhados com o que a empresa realmente necessita e espera de um trabalhador. Lembra daquela ideia da ética, né? Não adianta eu ser ética e eu ficar falando aqui sobre ser ética o tempo inteiro. E aí, quando eu saio do canal Educação, eu ultrapasso o sinal vermelho, eu pego a vaga do idoso, eu furo a fila no supermercado, eu faço comentário violento na internet em relação às outras pessoas. Que espécie de professor eu seria?
Não tem como, eu seria completamente antiética. Não existe ser ética apenas no ambiente de trabalho e quando sair, né, esquecer tudo, gente. Então, percebo como o nosso comportamento, como a nossa postura acaba sendo julgado dentro de um ambiente de trabalho que a gente vive. E aí, nesse caso, né, precisa também ter muito cuidado. A gente não pode levar os nossos valores morais para julgar o comportamento do outro. Tu tem que julgar, tu enquanto administrador, administradora, tu vai julgar o comportamento daquele trabalhador é de acordo com o código de ética, não é de acordo com o que tu acha certo ou errado. Então, aquela organização, ela pensou que, olha, a gente quer um perfil de profissional, esse perfil não combina com a gente. Então, beleza, tá tudo certo. Tranquilo, agora também deveriam ter sido ali transparentes, né? E de chegar e dizer para aquela pessoa também, olha, você não foi contratado porque você tem um comportamento que não é compatível com o que a gente necessita. Não precisa gerar nenhum constrangimento, gente. É muito melhor que a pessoa seja honesta, aquele administrador chegue e fale, seja transparente para aquela pessoa, né, que está ali desenvolvendo aquele trabalho. Então, esse estudo de caso, ele foi uma introdução para que a gente pudesse entrar no nosso conteúdo de hoje, que são as 5 dimensões da ética empresarial. E vocês vão entender justamente esse caso que a gente estudou com essas dimensões. Então, que tal a gente recordar alguns conceitos de ética, né, que a gente já estudou aqui no nosso primeiro semestre? Então, por exemplo, a ética, ela é uma reflexão sobre a moral, que é o comportamento humano, né? A moral é o nosso comportamento. O meu comportamento vai ser de acordo com o que eu acredito que é certo ou errado, gente. Isso é o nosso comportamento. Beleza? Tudo certo? Então, os estudos dos valores morais que orientam o comportamento humano. Então, a ética, ela é universal, ela é geral, e a moral, ela é mais individual. Né? As nossas ações diárias com o próximo, as nossas relações interpessoais, nada mais são do que um reflexo da ética sobre o nosso comportamento. Então, todo mundo aqui vai agir de acordo com a educação que recebeu da família, a educação que recebe da escola, a influência que recebe da política, da economia, da cultura do país que vive. Tudo isso vai determinar a forma como a gente vive dentro de uma sociedade. Um outro ponto que a gente também estudou no nosso primeiro semestre é a deontologia, que é um ramo da filosofia em que o objeto de estudo é o fundamento do dever, das normas, das obrigações. Lembra que a ética todo mundo tem um livre-arbítrio dentro de uma sociedade. Então, por exemplo, a Lívia que está aqui, a Lívia ela pode ter ficado super chateada lá com a pessoa e ela diz, cara, eu tô com ódio dessa pessoa, eu quero matar essa pessoa. Ela pode fazer isso? E aí, o que é que vocês acham? Ela pode chegar e matar uma pessoa? Ela pode. Ah, professora, mas isso é um crime. Sim, é um crime, tu vai responder na justiça por esse crime que tu cometeu. Aí é que vem o dever. Tu sabe que tu não deve fazer aquilo ali, mas tu fez. Né? Então, a gente tem uma consciência do que é certo e do que é errado. Essa é a ética, gente. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Então, todo mundo aqui, eu espero que saiba que matar uma pessoa é uma coisa que é errada. Você está tirando o direito de uma outra pessoa. Da mesma forma que ter comentários racistas, homofóbicos, capacitistas, também você não deve fazer isso, porque você está ofendendo e invadindo a liberdade e o direito de uma outra pessoa. Né? E isso aqui é
muito interessante para que a gente possa se ligar, porque são os nossos comportamentos, é a forma como a gente vive dentro de uma sociedade, interagindo com o outro, tá certo? Então, ó, no mundo do trabalho, a deontologia é o conjunto de princípios, regras de conduta ou deveres de uma determinada profissão. Toda profissão tem o seu código de ética. É por isso que uma das últimas aulas que a gente teve no primeiro semestre foi sobre o código de ética, gente. Todo mundo aqui, por exemplo, eu sou professora, eu tenho meu código de ética. Você que é administrador tem o seu código de ética também, tá certo? E as nossas relações, elas devem ser baseadas na ética. É por isso que a gente tem aqui a ética profissional e a ética empresarial, que nós também já tivemos aulas só para poder falar sobre isso. Vocês estão lembrados, né? Então, vou fazer assim, vamos encerrar aqui a primeira parte da nossa aula e na segunda parte eu vou falar, relembrar um pouco sobre ética profissional, o que é que isso significa. Tá certo, gente? Então, encerramos a primeira parte da nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Fica aí, porque daqui a 3 minutinhos eu estou de volta para que a gente possa discutir. E agora sim, né? Falar sobre as 5 dimensões da ética e também responder uns exercícios que eu trouxe sobre esse conteúdo, tá certo? Então, daqui a 3 minutos eu estou de volta.